14 horas e 3 minutos desta sexta-feira, dia 11 de setembro de 2020. Começa aqui mais um Salutes, um programa que visa o resgate das medicinas ancestrais e traz o que há de mais moderno nas áreas de saúde, da física quântica, da biorressonância, etc. Hoje nós vamos falar de uma patologia da qual eu sou vítima, sou paciente também. Eu fiz várias chamadas no Facebook, muita gente curtindo, muita gente interessada no assunto, que é a síndrome do pensamento acelerado. Com o fato do advento da internet, você ter acesso a um headphone, teu celular, você entra em contato com o mundo, você liga para a Alemanha na mesma hora, conversa, YouTube, Google e etc. Você tem muitas informações, cada vez mais. E este porre de informações acaba gerando muita ansiedade, né? Você tem vários tipos de papéis, eu particularmente tenho o trabalho clínico, tenho o Salutes aqui na TV Guarulhos, tenho o Salutes na UTV, duas empresas, uma clínica, uma loja, ainda tem o nosso trabalho social, tem o trabalho familiar, quer dizer, todas essas questões nos deixam realmente ansiosos. O Salutes foi originalmente criado em 2009 pela UTV para ser esse resgate das medicinas ancestrais, sobretudo a acupuntura e a medicina chinesa, que são minhas especialidades clínicas. Mas traz também a medicina tibetana, a medicina ayurvédica, a medicina indígena e, como eu disse, também o que há de mais moderno nas áreas da medicina e das terapêuticas integrativas. A partir de agora falamos ao vivo pela TV Guarulhos, canal 3 da NET, 508 Vivo HD e também pelo site www.tvguarulhos número 3, numeral 3.com.br e pela minha página do Facebook, que se eu não conseguir compartilhar aqui, o Lucas vai compartilhar. Já vai compartilhar aqui com todos, o TV Guarulhos está ao vivo. Estou compartilhando aqui na minha página do Facebook, onde o internauta pode participar ao vivo, fazendo perguntas, críticas e sugestões. Primeira meia hora é apresentada na TV aberta em São Paulo, no canais 9 da NET e 186 da Vivo Analógico e canal 8 da Vivo Fibra, às quartas-feiras às 11 horas. Pela Com Brasil para todo o território nacional, via satélite, através dos canais 28 da Sky e Oi TV, canal 3 da Claro, via Embratel, canais 239 da Vivo e GVT e também pela nossa TV, canal 20, todas as segundas-feiras, das 13 às 14 horas. E para quem não me conhece, meu nome é João Carlos Baldan, sou formado pela ABA desde 2000, Associação Brasileira de Acupuntura, onde eu fui professor e diretor da entidade. Tenho pós-graduação e título de especialista em psicopatologia pela USP, o IPQ, desde 2005. Tenho feito vários cursos de pós-graduação, entre eles Física Quântica e Biorressonância Aplicada à Saúde, e também o curso de Física Quântica e Medicina Energética, promovido pelo Instituto BEM e pela Nova Ciência, que são os patrocinadores do nosso programa aqui na TV Guarulhos. Para falar desse moderno tema que atinge grande parte das pessoas, inclusive eu sou um paciente desse problema do síndrome do pensamento acelerado, a dificuldade de a gente parar com a nossa cabeça, a ansiedade diante das crises econômicas, das crises da área da saúde, queda no trabalho do consultório, dificuldades das mais diversas. Então muita gente hoje passa por essa patologia, por esse síndrome do pensamento acelerado. Para tratar desse assunto, eu tenho a grata satisfação de receber meu amigo pessoal, um médico que eu admiro muito, pela sua coragem, eu fui aluno dele em curso de biorressonância médica, fizemos um curso em Campinas, curso absolutamente maravilhoso, um pesquisador, um cientista na área médica, e a cabeça sempre também, ele também tem o pensamento acelerado, né? Porque cada vez que eu vejo, ele sempre está com várias novidades e vários estudos e tal. Muito boa tarde, Dr. Nelson Modesto, seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo. É um prazer enorme estar aqui e poder contribuir para a divulgação da boa medicina. Nós temos que
antes de mais nada, doutor Nelson, eu gostaria que a gente começasse a falar o que é essa síndrome do pensamento acelerado. Quando surgiu, parece que Augusto Cury começou a cunhar esse termo, né? Sim, o termo veio com o doutor Augusto Cury, o nosso psiquiatra, que tem vários livros, muito bom. Esse é o livro do qual ele lançou em 2013, Ansiedade. Levanta um pouquinho, isso. Este livro é Ansiedade, como enfrentar o mal do século. E ele chama isso, realmente, este quadro de síndrome do pensamento acelerado, como o mal do século XX, por causa da grande comprometimento que estabelece para o paciente e na frequência também com que isso acontece. Ele cita em até 80% dos pacientes. Nós, antes da Covid, antes de nós passarmos essa fase, a minha porcentagem era em torno de 60% dos pacientes apresentarem essa síndrome do pensamento acelerado. Isso quando? No final do ano passado? No final do ano passado, 2019. Agora, nessa fase da Covid, nós temos 100% praticamente dos sintomas do quadro de síndrome do pensamento acelerado. Quer dizer, todo mundo está acelerando o pensamento? Ele define muito bem, doutor Augusto Cury, define muito bem a parte mental, que está relacionado ao estado de ansiedade, do indivíduo querer fazer tudo antecipado, o dia de amanhã ele já está preocupado do dia anterior, do dia do seguinte, ele vive mais quase no pensamento no futuro do que no presente, mostrando um quadro de ansiedade muito grande. Exatamente, né? Isso. Acontece que este quadro desenvolve uma série de sintomatologia e essas sintomatologias fazem com que o indivíduo procure no dia a dia para ser atendido em vários especialistas e fica até meio perdido por ser uma coisa não muito bem entendida hoje em dia, a parte clínica, a expressão através dos sintomas e sinais. Muito interessante. Eu quero agradecer aqui a presença da Pati Freitas, Angélica Rodrigues, Tereza Cosentino, Maria Aparecida Riccieri, Angélica Rodrigues, do meu companheiro Márcio Coronato. É exatamente a ansiedade, né, que eu particularmente também tenho, porque a gente fica sempre pensando no futuro, né, esquece de viver o presente, e outros sintomas que acabam decorrentes da ansiedade, doutor Nelson, que, ao meu ver, eu gostaria da sua confirmação, é a insônia também, né? Porque a cabeça não para, você não consegue ter dopamina, serotonina adequadas, né? Principalmente o que acaba no estado de ansiedade, fazendo com que entra muito pensamento, numa sequência que ele não consegue coordenar essas entradas de pensamento, faz com que você baixe o teu neurotransmissor, que é utilizado nas transmissões, a serotonina. A serotonina está baixa em todos esses pacientes. Entendeu? E, consequentemente, a dopamina também. A falta da serotonina é que faz com que você acaba tendo, com o tempo, esse quadro que começa inicialmente por dores, principalmente nos músculos mais potentes, que é o trapézio e os paravertebrais, acaba esse indivíduo desencadeando manifestações de, vamos dizer, múltiplas pela parte cerebral. Então, vamos dizer, quando o indivíduo tem uma contratura leve, frequentemente diminui um pouco a circulação para a área occipital. Frequentemente, só nessa fase, o indivíduo tem distúrbios visuais, como vira a cabeça e sente um borramento da visão, entendeu? Mas segundos e normaliza. Numa fase mais avançada, que eu chamei de fase 2, que o indivíduo tem diminuição de circulação para a parte de labirinto, o indivíduo tem tonturas. Mais adiante, ele desenvolve essa contratura mais intensa, chega a dar manifestações até na ATM. Distúrbio da ATM, né? Exatamente. Trimos, né? Então o indivíduo faz trismo. Trismo. Ele dorme durante a noite, ele faz isso.
E esse estado de contratura, da dolorimento, faz com que, no movimento que ele faz na cama, ele acorda. Então, ele tem a noite entrecortada por vários momentos que ele acorda. Acorda, vai até o banheiro uma vez, mas depois ele acorda por outro motivo. Não que ele não volte a dormir, mas ele fica um pouco acordado. E ele deixa de ter aquele sono mais repousante, que faz o sono mais profundo, e quando torna superficial, ele começa a acordar frequentemente. Agora, Lucas, a Angélica Rodrigues está reclamando aqui que está com problema de som. Será que é só ela? Ou se tiver mais alguém com problema de som, por favor, envie uma mensagem. O Oscar Giordano também, Walter Lopes, Luciana Salles estão nos entrando aqui, sejam todos bem-vindos. O senhor falou de serotonina e dopamina. Significa também que no entardecer, após as 18 horas, quando fica escuro, a síndrome do pensamento acelerado, suponho que também interfere na melatonina. Essa porque toda a serotonina, na hora que escurece, se transforma em melatonina. Uma vez que você tem a serotonina baixa, você vai ter também a melatonina baixa. E aí não tem, para quem não sabe, a melatonina é o indutor do sono, né? Indutor do bom sono. Agora, é muito interessante que o senhor está falando das estruturas musculares, né? Da questão do trapézio, do músculo. Inclusive, a gente já fez alguns testes aqui, nós vamos fazer uma demonstração com o Lucas, que é um dos nossos editores aqui na TV Guarulhos, que eu estou no nível qual? 1 ou 2, no meu caso? Você está no nível 1. Nível 1. Porque é só a parte do pescoço que está contraído, e a parte aqui, e começando o labirinto também. O labirinto. Agora o Lucas está... Ele tem tudo, ele já pega a fase 5. Fase 5. O Walter Lopes também está falando que está sem som. Dá para vocês verificarem aí, por gentileza? Tá, nós estamos vendo aqui Simone Oliveira, Maria Aparecida. Tem 2 pessoas que estão reclamando que tem som. Quem está recebendo normalmente, por favor, avisar. Dr. Nelson Modesto é um grande médico formado em 1967. Formado em 1967 na melhor escola de medicina do Brasil, que é a Unifesp, a Escola Paulista, ou a Escolinha. É a melhor escola porque meu filho estuda lá e é o suficiente para ser a melhor escola. Ótima. É a melhor escola, né? Modéstia à parte. Ela é mais aberta às novas tecnologias, etc. A USP é muito engessada e tal. Eu gosto muito mais da escolinha, onde eu faço... Meu filho vai, inclusive, seguir a linha acadêmica. Ele está querendo fazer mestrado, ele felizmente está indo nessa área aí, está fazendo a área dele lá com muita alegria. Professor da Unicamp, professor da PUC Campinas, como eu disse, e é um grande pesquisador, inclusive na área da biorressonância médica. Eu diria que ele tem muita coragem, né, porque dentro dos muros acadêmicos há uma determinada resistência, inclusive com essa questão do empírico, da comprovação científica, dos estudos que cada vez ficam mais complicados na medida das dificuldades de se fazer duplo cego, por exemplo. Mas enfim, Dr. Nelson Modesto é um dos modernos médicos e tem feito novos conceitos muito avançados que a grande maioria dos médicos ainda não sabe e não conhece. Como o caso da biorressonância médica, né, doutor Nelson? Sim. Por que a dificuldade do médico clássico aceitar a biorressonância, doutor? Porque a biorressonância, primeiro, não nasceu... no meio acadêmico. No meio acadêmico. Tá? Ela é coisa que veio, na verdade, mais difundida através de outros meios, não do meio acadêmico. Por exemplo... a gente mexe com um aparelho, que quantas vezes a gente fala, o doutor da varinha. Então, isso daqui é um aparelho de você captar o quê? A energia do paciente. E usa-se a radiestesia como energia. Bom, a radiestesia, você sabe que o primeiro radiestesista do mundo foi o Imperador Amarelo, com 3.000 anos antes de Cristo. Ele que usava a forquilha para identificar a água no chão, para poder abrir. E outra coisa, casa nenhuma que tinha chamada energia telúrica, que é a energia que vem negativa do solo, que determina a doença, ele não deixava ninguém construir nesses locais. Só pela varinha. Aqui pode construir, lá não pode construir.
Quer dizer, que é o pai da medicina tradicional chinesa, o imperador Malério e o seu médico, o Qipo, que é o livro clássico, né, do Ling Shu, que é o livro da acupuntura, é a bíblia de todos os acupunturistas. E aí o Dr. Nelson desenvolveu, aliás, tem muita gente que me pergunta querendo comprar esse equipamento. Tem muito terapeuta que fala, eu quero o Aura Meter do Dr. Nelson. Eu falo, eu não sei, porque você conseguiu um fabricante? Não, eu tenho atualmente já um fabricante que está fazendo para mim os aparelhos, entende? O grande fato é que eu não me interesso muito de vendê-lo, apenas vendê-lo, porque eu tive uma experiência anterior. Quando eu fiz 10 destes, eu peguei os 10 meus melhores amigos e fiz um de cada presente para cada um. Presente. Até hoje, eu soube só um ter utilizado isto como eu utilizo. Então, quer dizer, a grande maioria foi, aos poucos, relegando por dificuldade, não entendendo, sozinho no indivíduo que acaba se perdendo. Sim. Então, eu digo, assista o meu curso que eu vendo. Sim. Porque aí eu sei que ele vai aproveitar. Tá certo. Porque eu vou ensiná-lo. Entendeu? É que essa pessoa é do Rio Grande do Sul, é um terapeuta muito amigo, a gente fez o curso de biorressonância na Quantum Bio, é uma pessoa muito especial, gosto muito, e ele sempre me pede, Maria Aparecida Richelli também está falando que está sem som, Celina Agostinelli está gostando, Ângela Mestriner, nossa Ângela, seja bem-vinda, Ricardo Ozaki, Rosineia Oliveira entrou também. Eu quero saber se vocês estão recebendo o som normal, por favor me avisem, porque tem algumas pessoas que não estão recebendo, eu não sei se é equipamento deles que estão com problema ou se é a nossa transmissão. É a nossa? Nunca está resolvendo já. Tem ligação resolvendo já. Tá. Bom. Se a gente podia fazer a demonstração agora, que não depende muito de falar. Mas ele está vendo lá a questão do som primeiro. Tudo bem. Ele está querendo primeiro ver a questão do som. Então, quando vai ter o próximo curso, então, doutor Nelson, de biorressonância? Nós vamos fazer um curso também para dentistas e psicólogas, de maneira geral, que vai ser muito útil, mais dirigido a eles, utilizando dia 3 de outubro. E para os médicos, dia 28 e 29 de novembro. 28 e 29 de outubro? Não. 3 de outubro. Esses seriam para psicólogos. Psicólogos. Até para enfermeira poderia aprender e dentistas. Agora, porque principalmente para mostrar uma série de coisas que eles podem aplicar de maneira muito importante na profissão de cada um. Sim. E para médicos, dia 28 e 29 de novembro. 28 e 29 de novembro. Estou convidado? Está convidado. Estarei presente lá com muita alegria, Então eu recomendo, inclusive a Angela Mestriner, uma psicóloga amiga minha, de muito boa formação acadêmica. Eu recomendo o curso de biorressonância do Dr. Nelson, porque realmente é uma ferramenta e tanto para a área psicológica, sim, né, doutor? Sim. Vai ajudar muito. Agora, o senhor estava falando do livro de 2013 do Dr. Augusto Cury, mas ao mesmo tempo estava me mostrando um trabalho que foi escrito pelo senhor já em 2005, portanto 8 anos antes, é isso? Na realidade é o seguinte, como eu examino o indivíduo como um todo, utilizando o Bidort e a radiestesia médica, eu comecei a descobrir nos pacientes que esses pacientes ansiosos tinham, além de muitas dores musculares, que pegava desde o pescoço e ia até abaixo da cintura, eu comecei a pegar clínicas diferentes. Ora, o indivíduo vinha por causa de tontura muito intensa, ora via até com um diagnóstico de labirintite, ora via com um diagnóstico de fibromialgia, por causa da contratura que tinha aqui. E aí cada hora vai para um especialista da medicina? Cada hora vai para um. Então, foi daí que eu resolvi fazer um estudo mais completo, no sentido de poder entender o que estava acontecendo. E aí que eu descobri que havia isto relacionado ao maior comprometimento da parte da cabeça. Então, quando eu demonstrava por biorressonância que a alteração estava no occipital,
esses indivíduos tinham falhas e tinham a vistas turvas, assim, momentânea. E tinha ido a vários oftalmologistas sem nenhuma explicação. Claro, o oftalmologista vai analisar os olhos estão perfeitos. A entrada visual está perfeita. O problema está na integração cerebral na parte occipital. E essa integração, provavelmente pela a transmissão não adequada por serotonina baixa, e dava esse pequeno turvamento. Esse pequeno turvamento. Eu vou pedir para o Lucas colocar os nossos GCs antes de encerrar a nossa primeira meia hora, lembrando que o curso da Nova Ciência, o próximo módulo, será nos dias 26 e 27 de setembro, doenças autoimunes e sua correlação com intoxicações, parasitoses, alergias e emoções. Será por EAD, continua por EAD por conta da pandemia. E as maiores informações é pelo telefone que está vendo aí no monitor, é o 956875835, 956875835, ou pelo site Instituto Fernanda Bem, @gmail, o site é o mesmo fernandabem.com.br e o e-mail é o institutofernandabem@gmail.com. Fala com a Gracinha da Lauren. Esse WhatsApp é o meu, tá? 977192266, para marcar consulta, pedir dúvidas, sugestões, críticas, algumas coisas, marcar consulta, inclusive é por esse WhatsApp. O que mais, Lucas? A loja.jcbaldan.com.br, aliás, tem uma invenção do Dr. Nelson, que a gente está retomando aqui, que é o selo com energia escalar, que o Dr. Nelson vai falar daqui a pouco. Estou recebendo uma nova leva aqui, que eu vou levar lá para a loja, e quem tiver interesse pode entrar lá na loja, vai encontrar esse produto. O que mais? Na loja tem os produtos da Nova Ciência, tem os fitoterápicos indígenas com frequência, tem o ozonizador de água e de alimentos, tem muita coisa legal lá. O site www.jcbaldan.com.br. Estes salutes, os 11 anos na UTV, os 2 anos da TV Guarulhos, estão disponíveis em 2 canais do YouTube, o Além de Agulhas e o canal João Carlos Baldan. E no Instagram está dando muita dica de sugestão, eu estou falando uns filmetes sobre os equipamentos que a gente utiliza na nossa prática clínica, @jcbaldan.acupuntura. Os contatos do Dr. Nelson, por gentileza, pode colocar, é o 19-3237-4916, 3237-4916. Antes de a gente encerrar o programa, nós vamos repetir todos esses GCs, é que a primeira meia hora depois corta na TV aberta, então a gente levanta a bola, deixa o pessoal de TV aberta babando para ver o que de fato vai acontecer na segunda meia hora, para convidar vocês da TV aberta a nos acompanharem sexta-feira na TV Guarulhos. Ricardo Luciano Tuman, que é médico, colega, amigo, voltou o som aí? O Lucas falou que voltou. Voltou, Lucas? Ivanildo Silva, Maria do Carmo, Petralha. Mas está gravando, né? Não, está gravando, está com som só no Facebook, não. A TV tem som, o YouTube tem som. Pessoal, a TV, o Facebook aqui não tem, tá? A TV tem. Aonde mais tem? O Davi Rodrigues, médico lá de Brasília, tá ouvindo? O Davi, por gentileza, o Davi, colega também, amigo. Dr. Nelson, Reich já falava que toda contratura, por até aquela energia cósmica do orgônio e tal, que toda contratura tinha a ver com conteúdo psíquico, em relação até à musculatura, né? Sim. Tem um trauma, alguma coisa, aquela energia ficava concentrada, o que a terapia neural também trabalha, com o campo interferente, a gente vai naquele campo interferente para aplicar procaína 0,7, aquela coisa toda. O senhor vê também correlação dessa musculatura com os traumas psicológicos, não? O que o Reich propunha ou não? Olha, o que eu tenho visto é nesses casos que eu estou falando, é mais os casos de ansiedade, né? De ansiedade. No estado de ansiedade. E eu estava até dizendo para você que tem várias clínicas. E uma coisa que eu não cheguei a falar até agora é também a presença de cefaleia, por causa do macete e trismo, porque o indivíduo que tem cefaleia, em geral, tem o problema do trismo. E, frequentemente, vai ao odontologista para utilizar uma placa, claro, muito bom. Eu teve uma paciente que rebentou 3 placas da intensidade que ela tinha o trismo. O que eu quero dizer é que a placa é apenas uma coisa para aliviar um pouquinho,
Porque o processo onde que tem que trabalhar é trabalhar com a parte da ansiedade do indivíduo. E quantos casos não vão no cardiologista por dor no peito? E isto é a fase 5, que é a dor que irradia para a musculatura intercostal. Inclusive, hoje mesmo na academia, até o meu personal lá falou isso. Ele estava com uma dor do lado direito, então ele estava desassossegado, porque em relação ao coração não. Mas pode ser, inclusive, do lado direito, por questão da ansiedade. Pode ser do lado esquerdo, pode ser do lado direito, porque é os nervos intercostais. Onde predominar a contratura, é aquele lado que vai ter dor. Uhum. E quantos pacientes vai ao cardiologista, depois vem do cardiologista com um monte de exame, olha, já tive, não é problema do infarto. Eu falei, bom, mas não fui eu que encaminhei, eu falei, eles vêm depois a mim. E aí eu explico para eles, aí eles tranquilizam de uma vez. Aí eu provo para eles, mostrando o quadro. Então, com o Bidort dá para provar tudo isso. Nós vamos encerrar Se ele puder auxiliar. Então, nós vamos encerrar nossa primeira meia hora aqui agora, transmissão com o pessoal da TV aberta, agradecendo toda a audiência de vocês e convidando, obviamente, para nos acompanhar na sexta-feira, 14 horas, ao vivo, pela TV Guarulhos, canal 3. Eu preciso pegar a cola aqui, porque eu nunca decoro. Canal 3 da NET, 508 Vivo HD, pelo site www.tvguarulhos3.com.br e pela minha página do Facebook, João Carlos Baldan, toda sexta-feira a partir das 14 horas. Que eu posso falar do ácido lático também, na hora que ele estiver aqui, e fazer uma demonstração. Não, nós estamos ao vivo. Agora, a partir de agora, então, nós estamos na segunda meia hora da TV Guarulhos, e o que o senhor prefere? Mostrar o ácido lático ou vamos demonstrar o Bidort? Porque além da demonstração diagnóstica, o senhor vai falar também do tratamento, né? Claro. Então, dá para fazer uma introdução rápida, doutor Nelson, sobre o que é o Bidort? A gente já fez um programa, mas vamos falar sobre isso. O Bidort é Bidigital Organ Test. Isto foi feito por um doutor da Columbia University, Yoshiaki Omura. E ele, trabalhando muitos anos, de 1972 até 1985, quando ele concluiu todos os trabalhos, inclusive conseguiu patente nos Estados Unidos, depois de 3 vezes, em 1993. Esse é um método que, através das mãos, o indivíduo perde força quando é testado um órgão ou qualquer coisa que não esteja bem. Por exemplo, no caso aqui da síndrome do pensamento acelerado, toda contratura leva a um acúmulo de ácido lático. E por isso que a musculatura fica, inclusive, dolorosa. Uhum. Então, nós poderíamos mostrar como é que é esse Bidort, e à medida que eu for fazendo, eu vou falando a clínica e o que vai acontecendo. Isso vai dar para gravar melhor. Inclusive, nós vamos fazer... Quem que está na mesa? O Evandro? Quem? O Arthur? Gustavo. Ei, Gustavo, acerta essa vez, hein, meu cara? O Lucas está aqui, o Arthur também. Vamos improvisar aqui, porque geralmente as câmeras são eletrônicas. O Arthur está chegando aqui, o Lucas, que eu não sei se ele tem solução, né, doutor? Afinal de contas, é nível 5. Nível 5 de síndrome do pensamento acelerado. O Luquinhas aí, aliás, ele já teve um episódio, né, Lucas, de você ter ido ao hospital achando que era infarto e depois acharam que era gastrite recentemente. Não foi isso? Foi. A gente pode dar uma olhada. Vamos então agora, pode levantar, pode agora ficar à vontade. Vamos aqui atrás? Aqui atrás que nós... Fecha aqui, Arthur. Aqui. É Arthur, né, teu nome? Nós vamos mostrar... Fecha ali no... O Gustavo, troca a câmera. Isso. Nós vamos mostrar como é que é feito o Bidort. O Bidort, toda vez que nós tivermos alguma coisa no organismo que não está funcionando bem, ou por alteração anatômica ou mesmo funcional, existe uma perda de força muscular pelo corpo todo. Nós vamos fazer na mão, mas os primeiros trabalhos que começaram antes de Yoshiaki Omura, o George Goldblatt, ele fazia o teste muscular. Sim. Entendeu?
que hoje está na cinesiologia aplicada. Sim. Ele fez isso em 1965. E em 75 é que começou Yoshiaki Omura. Yoshiaki Omura pegou isso por ser o indicador e o polegar ser mais potente e conseguir persistir com mais força, porque isso cansa rapidamente. Então vamos ver, eu vou mostrar. Ele vai fazer um anel e eu vou tentar abrir. O jeito de segurar é esse aqui, olha, fechando atrás, certo? Estou mostrando só. Agora eu vou fazer o teste. Força, que eu vou tentar abrir. Olha, não consigo abrir. Muito bem. Aí eu vejo esse outro dedo e faço força, força. Esse eu abro. Então, como eu abro este, a minha força está nesse meio de força. Quando ele fecha isso, eu não tenho força de abrir isso. Então, tudo que tiver alterado nele, ele vai perder força na mão. Então, aquela mão ele pode fazer isto. Então, eu vou colocar aqui, que é um lugar pior, onde a contratura é maior, por causa do trapézio. Músculo muito potente. Como acumula ácido lático, veja o que acontece. Força. Abre como se fosse facilmente abrir. Está fazendo a mesma força. A mesma força. Escalou o dedo agora. Tanta força. Veja o seguinte. Isto transfere para o cérebro aqui, na parte occipital, primeiro, lá atrás, uma diminuição de circulação. E isso altera a visão. Por isso que muitos vão ao oftalmologista. Força. Abriu. Muito bem. Aí depois eu vou ver a parte aqui, que corresponde a próximo ao labirinto. Então vamos ver também como é que está a parte circulatória lá. Força. Ele perde. Também está comprometido. Então ele deve ter em alguns momentos um pouco de tontura. Tem mesmo? Tem. Aqui eu venho aqui agora. Eu ponho o dedo em cima da articulação temporomandibular, ATM, e faço o teste. Abre. Então, isso quer dizer, ele está submetendo essa articulação a um excesso de contração pelo músculo masseter, que é esse músculo que está aqui. Abre também. Esse músculo masseter, mantendo muito contraído, tem dor de cabeça às vezes. E dor de cabeça? Todo dia. Olha aqui, ó. Estou sabendo isso agora, hein? Entendeu? Então, veja o seguinte. E ele, como o Baldão me falou que foi atendido, eu vou fazer o dedo aqui encostado, aqui, olha. Isto quer dizer o seguinte, quando eu quero examinar internamente, eu aponto assim. Eu vou pegar aqui o meu pulmão, eu vou pegar. Mas na hora que eu faço isto, eu estou pegando musculatura, porque eu estou paralelo à pele. Então veja o seguinte, ele, como tem uma contração muito intensa, eu vou mostrar que ele tem até alterado até aqui, que está tudo contraído. Olha aqui. Abre. Olha se abre. Abre Olha, nem força ele tem. Ó. Nem força aqui. tenho. E dói aqui tudo. Então ele é o que eu chamo classe 5. Manda aprender. Mandar aprender, iguais né? a ele, chega no consultório, sabe o que fala? A primeira coisa, doutor, eu venho aqui porque eu tenho dor no corpo todo. Agora eu vou mostrar o seguinte. Pode ficar. Eu vou mostrar aqui, olha. Você tem contraído aqui. Vai até lá embaixo, é verdade isso. Aqui, ó. O corpo todo. O corpo todo. Olha, para vocês verem que isso muda, você é fumante? Não. Não é fumante. Então, teoricamente, ele tem o pulmão ótimo. O pulmão a gente examina aqui, olha. É o ponto energético do pulmão. A acupuntura também. É o P1. Mostra aqui. P1. P1. Exatamente. Olha só, força. Não abre aqui. Outra coisa, faz esse daqui, que eu consigo abrir. Como o pulmão está bom, ele ganha força. É um pouco diferente agora, não perde. Ele ganha força. Olha só, força. Eu não consigo abrir também este. Só porque ele está no pulmão bom. E eu vou mostrar que o coração dele também está ótimo. Põe o dedo. Aqui. Isto é a energia do órgão que eu estou trabalhando com a energia do órgão. Não tem exame nenhum. É energia do órgão que está me dando o sinal. Força. Olha, um dedo que é mais fraco eu não consigo abrir. Porque está bem.
Pelo menos isso. Aí depois eu vejo o estômago, porque aí não é do síndrome do pensamento acelerado. Obrigado, então, Lucas. Tem solução, doutor? Claro que tem. Precisa jogar fora, comprar outro. Não. Veja assim, o estado de ansiedade está muito relacionado também. Obrigado, Arthur. Isso é evidente. A personalidade da pessoa. A maioria dessas pessoas, a grande maioria, são pessoas que gostam de fazer as coisas direitinho, se cobram em fazer a coisa direitinho, quer fazer tudo aquilo que assume. Geralmente são indivíduos que assumem mais do que têm a capacidade de resolver, porque eles não sabem falar não, eles querem ajudar todo mundo. Então, esta personalidade é muito comum ter o quadro muito intenso da ansiedade. É um pouco da minha trajetória, assim, e a gente é meio perfeccionista, exige demais, fazer a coisa direito. Isso que eu estou dizendo, mas bate 100% isto. Aí, feito o diagnóstico, doutor, como é que se trata? Quer dizer, dá para se trabalhar só do ponto de vista energético? O senhor tem várias ferramentas, né? Homeopatia. Veja o seguinte, inicialmente, quando eu não sabia as coisas, porque eu fiz esse trabalho, esse trabalho tem 100 casos aqui, que eu tenho compilado, 100 casos, tudo que aconteceu. Esses pacientes, eu tinha o que, olha, dá uma olhada. Tontura, torcicolo, cefaleia ATM, tinha com dor na articulação. Colo irritável, que é outra coisa muito associada à ansiedade. Por causa até dos neurotransmissores. Exatamente. Baixa serotonina. A serotonina também é do intestino. Sim. Apesar de que aqui você tem contratura, você tem o quê? Espasticidade. Porque principalmente aqui, e no sigmoide é a maior espasticidade decorrente do colo irritável. Então, olha aqui, dor no corpo todo. Depressão nessa fase aqui, eu não sabia que era síndrome, então eu falei, acho que deve ser depressão, então eu lancei como depressão. Então, você vê que zumbido no ouvido, tontura, dor no corpo todo, dores nas pernas, tontura, olha aqui, dor, refluxo do esôfago, eu estava tentando ver se tinha. Não, com refluxo não tem nenhuma relação. Entendeu? Mas nessa fase eu estava pesquisando tudo, era o início do processo. Agora o zumbido é uma das coisas mais difíceis que eu particularmente tenho dificuldade de tratar, porque tem inúmeras possibilidades. Essa síndrome do pensamento acelerado, por conta da contratura, pode ocasionar também o zumbido? Pode ocasionar o zumbido, exatamente. E você tem que fazer o tratamento. Inicialmente eu lançava a mão de quê? Eu comecei a dar músculo relaxante. Só músculo relaxante não resolve tudo. Ajuda. Aí eu comecei fazendo ventosas na musculatura. Alivia. 2 dias, 3 dias já voltava. Calor local, alivia. 12 horas só de resultado. Alívio, de resultado. Eu cheguei a fazer injeção de ozônio intramuscular. Dá 3, 4 dias de um bom alívio. Porque o ozônio, você faz, como tem oxigênio, há um relaxamento da musculatura. Por quê? Porque entra esse oxigênio no metabolismo. O ácido lático forma por falta de oxigênio. Então, quando você colocava o ozônio, como ele libera rapidamente o O3, né? oxigênio, então o que acontece? Tem um relaxamento. Mas também eu tinha 3, 4 dias, e o paciente voltava em uma semana, mas doutor, voltou tudo de novo. Entendeu? Então, aí eu vi que eu precisaria lidar com a parte emocional também. Então, usei desde ansiolíticos, alguns antidepressivos, que também, principalmente os antidepressivos, que retêm um pouquinho a serotonina cerebral, que eles são responsáveis por 10% da serotonina cerebral. E aí eu vi a necessidade que eu precisaria realmente trabalhar a microbiota intestinal, que ela produz 90% de toda a serotonina. Muitos falam, não, mas faz a serotonina intestinal. Mas pera um pouco, o corpo é inteligente. O corpo, na hora que faz, ele puxa lá para cima.
Então, isso de dizer que faz para o intestino, claro, ela faz para o intestino também a serotonina, mas faz e que vai para o cérebro. Sim. E aí o indivíduo começa a ter uma melhora acentuada. Quanto tempo de tratamento para ter essa melhora acentuada, doutor? 2 meses. 2 meses. Quantos pacientes você falou que você... Tem aqueles que eu consigo usar um ansiolítico bom, um antidepressivo, e que a gente fala para, olha, larga um pouquinho a atividade disso, larga um pouquinho isso. Eu tive um paciente que saiu de emprego. Falou, depois que eu saí de emprego, eu comecei a melhorar, porque a ansiedade dele estava no emprego. Era o tipo de trabalho, o tipo de cobrança. E isso é muito frequente em trabalhadores de indústria de automóveis. Nossa! Eu tenho visto vários que trabalham com a indústria de automóveis com um problema. Por quê? É o sistema de cobrança. Eles são muito cobrados, entendeu? Cobrado, eles querem resultado. Tempo que tem que fazer, o carro tem que sair em 15 minutos. Então, tem uma sequência. Tem um robô que faz uma sequência que não pode, tem que acompanhar o ritmo do robô. Então, tudo isto leva a que esse indivíduo desenvolva também a síndrome do pensamento acelerado. Como entre os sintomas, né, os principais sintomas, a gente já falou na primeira parte do programa, mas eu gostaria de talvez auxiliar o nosso internauta. Escuta isso. Vamos escolher a câmera, isso você não deixa um tonto aqui. Ansiedade, insônia, depressão também não? Às vezes, porque a serotonina baixa, se o indivíduo já tiver outros fatores, ele pode ir para a depressão. Isso não tem dúvida. Mas os básicos são ansiedade e insônia. O principal... É ansiedade. A musculatura. É musculatura contraída. Porque a partir daqui é que desenvolve todo o resto. É contratura e musculatura. E essa contratura não precisa ser... Nós chegamos a fazer dosagem de ácido lático para ter um dado de... eu medi a intensidade. Aliás, eu estava mostrando, né? Não mostramos, mas é possível com ácido lático, fazendo diluições de ácido lático, você vê presente a presença de ácido lático na musculatura. Esses vidrinhos são, cada um dessas ampolas... É uma diluição que tem... É a diluição do ácido lático. 1 por 100, 1 por 150, 1 por 200. O normal é 1 para 200 essa diluição. É no indivíduo normal que não tem nada. À medida que você vai contraindo, você vai aumentando a quantidade de ácido lático. Aqui vai diminuindo vai diminuindo a diluição. Então, 1 para 25 é muito frequente você pegar casos importantes. Levanta. Com isso. 1 para 25. Pode levantar. Quiser isso. Fazer? Pode levantar, só. Não, só a mão, só o frasco. O frasco? Isso. Está aqui. Então, esse daqui, por exemplo, é 1 para 25. Nós fizemos lá para você, lá fora, e deu 1 para 150. Então, mostra como é que é. É fácil. O teu é pouca contratura. Apesar de que, como eu disse, eu fiz academia hoje pela manhã, né? Sim. Então eu fiz muito trabalho de... Aí pode também aumentar a quantidade de ácido lático por conta do esforço muscular, né? Sim, mas acontece o seguinte, você não esqueça que após o exercício, você tem uma fase de relaxamento muscular. E no relaxamento, você até... o ácido lático diminui. Entendi. E aí você pode, que de 150, por exemplo, chegar para 1 para 200, diminuir. Que 1 para 200 seria o normal. É essa a grande vantagem do exercício. O exercício, a grande vantagem é que você faz, a musculatura está em contração. Depois, ela tem um relaxamento. E nesse relaxamento você tem o quê? O suprimento de toda o suprimento de toda a musculatura, como, no caso, aí, se tiver ácido lático, vai diminuir, porque o oxigênio que se chega impede a fase chamada anaeróbia do ciclo da glicose, que é anaeróbia porque não tem quantidade de oxigênio para suprir toda a musculatura que está em contração. Uhum. Por isso que acumula o ácido lático. Quer dizer, o ácido lático também não deixa de ser um marcador de estresse.
Sim, de certa maneira sim. Você quer testar? Quero. Será que dá para pegar e fazer em você a coisa? Vamos fechar aqui, o Arthur está aí disponível? Ou nós não? fazemos aqui atrás, que ali está montado. Então eu vou segurar esse vidrinho que é 1,150, é isso? O que você fez lá fora era 1,150, lembra? Isso. Vamos ver se você ainda está com 1,150 Fico em ou pé? você não. É melhor. Põe aqui. Põe na mão esquerda, porque nós vamos fazer na mão direita. Já antes eu vi que eu não podia abrir aqui, não conseguia abrir, tá? Tá. Então, esse é 150. Se você ainda tem isso... Não. Vamos fazer o seguinte. Se você não apontar lá, que é lá que tem a contração, você sobe para 200, porque diminui a quantidade de ácido, porque você tem as pernas recebendo oxigênio, tudo, não está consumindo. Então, você acaba, esse de diluição de 1 para 500, ficando mais alta. Sim. Tá? Vamos ver. Olha, não estou abrindo. Vamos dar 1 para 200 agora? Você deve ter melhorado. Antes de começar o programa, estava para 1 para 150. Tá. 150 lá. 200. Abre agora. Agora, aponta aqui. Aí que é o problema. Vamos ver agora. 200. Não abre. Vamos pôr o 150. Porque lá voltou a contrair. Aqui? É. Abriu. Voltou a contrair. Mas no corpo geral está 200. Está 200 com o corpo geral. Por causa que você tem musculatura que você fez exercício e ela está relaxada agora. Está oxigenada perfeitamente. Então melhorou da hora que eu cheguei para cá. Melhorou. E que tipo de exame faz isso? Não existe, né, Não doutor? existe, não existe. Ainda não existe. Não existe, né? Nem... Talvez o que se aproximaria disso, talvez seria a termografia, de a gente A fotografar. termografia poderia dar por causa do quê? Da temperatura que você capta o músculo. Agora, eu não sei se na termografia, você fazendo exercício, você tem a musculatura tudo mais aquecida também. Tem, então, exatamente por isso. Então, aí isso pode, próximo do exercício, não pode fazer a termografia, tem que fazer fora. E aí vai mostrar o músculo contraído. Vai mostrar. Na termografia, vai dar a diferença. Aí aparece o vermelho, por exemplo. Vai aparecer, né? Exatamente. Que vai mostrar a alteração dali. Que não deixa de apresentar uma inflamação local, né? Porque o exercício ele é uma inflamação muscular momentânea, né? Depois no relaxamento é que tem inclusive o crescimento muscular. Doutor, ainda temos um tempinho, mas eu gostaria também que o senhor falasse, o senhor tem mais alguma coisa para falar ou a gente pode falar do selo? Não, podemos falar. Eu só ia dizer o seguinte, que a gente está fazendo esse curso para dentista e para psicólogos, porque a gente desenvolveu uma forma de desenvolver um autocontrole inconsciente. E esse autocontrole inconsciente faz com que, paulatinamente, o indivíduo vai desenvolvendo uma capacidade de inconscientemente bloquear o excesso de pensamentos e ficar só com um pensamento único. Então, isto é uma técnica que nós desenvolvemos e pretendemos agora, com estas apresentações para psicólogos, para dentista, para aprenderem que o problema não é só o trismo, que é o problema do paciente. O problema é muito mais geral. O trismo é um sintoma, né? É um sintoma que apresenta. Entendeu? E até para os cardiologistas saberem que, quando não acha nada, encaminhar para alguém que possa orientar realmente o paciente, que aquela dor é de origem muscular. E se eles aprenderem a fazer o Bidort, ele vai poder comprovar. E aí o curso vai ensinar o Bidort e a metodologia para ter um maior controle de foco e atenção, não? Sim, eu ensino o Bidort, a biorressonância como um completo, Bidort com a radiestesia, e ensino a fazer o autocontrole que a psicóloga vai se beneficiar. Entendeu? Isto para dia 3 de outubro. E para os médicos, é aquilo que você já assistiu, acrescentado por coisas mais modernas, que eu tenho já diferente já. Inclusive com esse método para tratar a síndrome do pensamento acelerado ou não? Eu vou apresentar também aos médicos também, entendeu? Para eles terem uma abordagem, ou como encaminhar também paciente para psicólogos, para conversar com o psicólogo.
O Lucas, pode colocar o GC, então? Os interessados podem ligar para o seu número, então, doutor, que está aqui no nosso GC, o 3237-4916, é isso? É esse lá. É o prefixo 19, né? O prefixo 19, ele é do consultório. 3237-4916. Então, repetindo, 19, o prefixo 3237-4916 é o telefone do consultório do Dr. Modesto para informações do curso, para ter contato com o Dr. Nelson, se tiver dúvidas e mais informações, conversar com ele. Nós estamos nos minutos finais do nosso programa. O selo é o seguinte, esse selo foi desenvolvido com técnica de energia escalar, de Nikola Tesla. Ele cria uma condição de bloqueio de corrente eletromagnética, aumenta a força, aumenta para quem é atleta, aumenta a condição de corrida, porque aumenta a força no corpo todo. Esse aumento de força, provavelmente, talvez até, seja mais por causa do bloqueio das correntes eletromagnéticas que você está exposto e não tem ideia de quanto, principalmente nas ruas, por causa dos fios da rua, que também tem corrente eletromagnética. De alta tensão são piores ainda, como ele consegue bloquear, você fica livre disso, você acaba tendo mais resistência, mais velocidade para atletismo e quem também, nós utilizamos isso para bloqueio de correntes eletromagnéticas, quem dorme em lugar que está próximo de torres de alta tensão ou torres de televisão, ou mesmo de celular. Excelente, eu tenho utilizado bastante, né, e inclusive muitos pacientes acabam adquirindo lá o selo quando vão lá no consultório, e vão gente lá para comprar o celular, inclusive. Eu vou pedir para a gente passar os nossos GCs, nesses últimos 3 minutos do nosso programa, nós temos mais 3 minutos, eu vou passar os nossos GCs. Contato comigo, 977192266, inclusive para marcar consulta, dúvidas, sugestões, críticas, esse WhatsApp, tá? 977192266. Próximo, curso da Nova Ciência. O próximo módulo será então dia 26 e 27 de setembro, esse mês aqui. Doenças autoimunes e sua correlação com intoxicações, parasitoses, alergias e emoções. Será EAD por conta da pandemia. Eu tenho participado, eu já fiz todos esses módulos, mas eu estou fazendo de novo. Informações pelo WhatsApp 95687-5835, 95687-5835 ou 3904-9832, código 11, telefone fixo. institutofernandabem@gmail.com é o e-mail e o site www.institutofernandabem.com.br. Falar com a gracinha da Lauren. A loja virtual, loja.jcbaldan.com.br, tem todos os produtos, as máquinas da Nova Ciência que utilizamos no nosso consultório para os médicos, terapeutas e para o consumidor geral, final. O Hidrovitalis, o PCZapper, o RPD, então, vários equipamentos que trabalham com a radiestesia, com radiônica, inclusive, com frequência. Tem muitas máquinas bacanas, tem os produtos fitoterápicos que eu lancei com frequências, né? Eu tenho um Potentizer que eu frequencio fitoterápicos, tenho ozonizador de água e etc. Faço uma visita, qualquer dúvida, escrevam para a gente. Que mais? O site pode passar batido, que o site eu preciso fazer uma reforma, os canais de comunicação, YouTube, Além de Agulhas, de João Carlos Baldan, e o Instagram, eu estou fazendo bastante postagem lá dos nossos filmes, da nossa clínica, das dicas de nutrição, de alimentos, de frutas e etc. @jcbaldan.acupuntura. Mais algum não, né? Não, acabaram. Dr. Nelson, tem mais 1 minuto para essas considerações finais. Eu quero agradecer. Dr. Nelson veio de Campinas especialmente para participar do nosso programa, pelo qual eu agradeço. Mais uma vez falando da minha estima, dos meus respeitos, da minha admiração pelo seu trabalho e pela sua pessoa. Muito obrigado. Eu espero ter conseguido transmitir, pelo menos, para que mais pessoas fiquem alerta quanto a toda essa sintomatologia polimorfa que tem do mesmo problema, que é o síndrome do pensamento acelerado. E que estamos à disposição aqui para responder as dúvidas e estamos à disposição quantas vezes você quiser. Serão muitas, com certeza, doutor Nelson. Eu agradeço, de fato, a sua
participação. Nós tivemos um problema aqui em relação ao Facebook. Ó, Salutos Baldan desde Costa Rica. Ela está escrevendo aqui é porque está ouvindo a Mirta, o Bert, o Luciano Tuman, também, que é um médico, que provavelmente vai fazer o curso junto com a gente, Luiz Augusto Oliveira, enfim, tem muita gente aqui, muitas pessoas aqui participando, Marcela Reis, etc. Eu vou subir esse vídeo ainda hoje para o YouTube, no final do dia, à noite, no máximo amanhã, depende do Lucas mandar para mim, e vão estar disponíveis nesses 2 canais. Então, vocês gostando, por favor, encaminhem aí para as pessoas, para que divulgue esse assunto importante, como é que se identifica, como é que se trata essa patologia que é bastante moderna e interessante. Muito obrigado, Dr. Nelson, muito obrigado pela audiência. Até sexta-feira, 14 horas, estaremos aqui ao vivo novamente na TV Guarulhos e na página do Facebook. Bom final de semana a todos e boa semana.